Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Avivamento Japão de Anjo. Tudo bem com vocês, irmãos? Espero que sim. Eu estou aqui, irmãos, enviando esse vídeo para os irmãos. Está ministrando uma breve palavra para reflexão, da igreja. Nos últimos dias que nós vivemos, nos últimos dias em que nós atravessamos por tantas coisas, precisamos, irmãos, sempre estar na presença de Deus, nos refugiando, à sombra do Onipotente, habitando, debaixo das asas de Deus. A palavra de Deus diz que Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. E hoje, irmãos, quero estar ministrando para os irmãos acerca da importância que tem o papel da igreja na face desta terra. Nós temos ciência, do que o mundo vive hoje. Nós temos visto e ouvido as notícias do que tem acontecido no mundo, essa pandemia que tem tirado, a vida de muitas pessoas, e a realidade de país para país, de lugar para lugar, diante dessa pandemia. E qual que é, irmãos, diante da situação que nós estamos vivendo hoje, qual que é o papel da igreja? Qual que é a função da igreja diante da sociedade? Qual é a ação da igreja ou a reação da igreja ante os problemas da sociedade? Os problemas que o mundo enfrenta. Será que o papel da igreja, no momento em que a sociedade enfrenta tanta dor, tanta luta, tanto sofrimento, é recuar? Será que o papel da igreja, num momento como esse, de estender as mãos ao necessitado, de ajudar aquele que está passando por momentos difíceis, momentos de angústia, momentos de aflição, é recuar? É ficar de braços cruzados? É olhar somente para a sua própria necessidade? É salvar-se a si mesmo? É se preocupar somente com você e com sua família? Irmãos, o papel da igreja é enfrentar as lutas que sobrevêm, as aflições que sobrevêm, a angústia que sobrevém na vida de todo cristão. O papel da igreja, irmãos, é estar com a sua fé em ação. O papel da igreja é viver essa fé que Deus nos leva a viver. Por que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé? É para que nós possamos adquirir, conhecimento e experiência através da nossa fé em ação. O pastor pediu para anunciar para a igreja, nesse fim de semana, que estaríamos voltando a cultuar a Deus, a partir do sábado que se passou. Teve culto no sábado, teve culto no domingo. Mas infelizmente
a gente vê a igreja, né, acuada. Muitos estão acuados, muitos estão com medo deste vírus. O medo pode até fazer parte da vida do cristão, mas nós precisamos combater o medo. Não podemos deixar o medo tomar conta. Não estou fazendo apologia, irmãos, a nós, né, nos jogarmos de um prédio, porque isso seria realmente tentar a Deus. Porque num momento como esse, alguns vêm dizendo, ou alguns têm um pensamento em relação ao cristão buscar a Deus, né, de ir congregar, né, de estar tentando a Deus, de ser um fanático, quando não. A intenção, né, real da igreja é buscar a Deus. Ora, irmãos, veja bem, tem pessoas que conseguem buscar a Deus sozinho em casa. Glória a Deus por isso. E esse é um mandamento do Senhor. Esse é um mandamento de Deus, de nós amarmos a Deus, e começa, né, dentro da nossa casa, buscando a Deus, fechando a porta do nosso quarto. Eu sempre falo isso para a igreja. Para o cristão, buscar a Deus em casa, né, é uma necessidade. Não é uma novidade. Não é algo para se vangloriar. O pastor disse para os irmãos que ia ter culto no sábado e domingo, mas eu vi o vídeo na live, foi poucos irmãos que foram. Infelizmente, irmãos, poucos irmãos foram. Eu respeito a decisão de quem queira ficar em casa durante essa pandemia. E se essa pandemia durar 5 anos, você vai ficar 5 anos sem congregar? Sair de casa para ir à igreja, congregar, servir a Deus, irmãos, não é tentar a Deus. Ninguém está lá na igreja, né? Hoje nós temos o distanciamento entre uma cadeira e outra. Nós temos ali o álcool, nós temos ali o medidor de temperatura, né? Procuramos apurar um pouco mais os cuidados diante dos protocolos que forem exigidos para qualquer instituição pública. Mas ninguém vai parar a sua vida. Para um cristão dizer que eu não vou na igreja durante um tempo, né? Ele também não tem que ir trabalhar. Porque se a pessoa tem um pensamento de que o corona vai estar na igreja, lá no lugar onde nós nos reunimos, é um pensamento muito mesquinho, irmãos. Porque o corona, nós estamos sujeitos a pegar o corona em qualquer lugar. Na fábrica, na rua, no mercado, né? Onde você... eu vou para a praia, eu vou para o rio, é um lugar amplo, um lugar aberto. Irmão, se alguém espirrar a 2, 3 metros, 5 metros de você e tiver com corona, o corona, ele se espalha no ar, aquilo pode voar nas narinas de quem está a 5 metros da pessoa e pegar da mesma forma. Na fábrica onde você está, na linha onde você trabalha, você está sujeito a pegar o corona. No Brasil tem pessoas que já pegou pela 2ª, 3ª vez. Agora nós vamos nos intimidar por causa disso. E o engraçado é que ninguém para a sua vida por causa disso. Ninguém vai deixar de trabalhar, não. Vai trabalhar, não. É o meu sustento. Eu preciso do meu sustento. E na casa de Deus nós não vamos buscar o nosso sustento. Nós não vamos nos alimentar da palavra. Esse sustento nós não precisamos.
Ah, mas eu consigo, pastor, ler a Bíblia em casa, orar em casa, tudo bem. Glória a Deus por isso. Mas e quem não consegue? E as ovelhas que são mais fracas? E as ovelhas que não têm ânimo para buscar Deus em casa? Que conseguem só quando estão na igreja. E ali acabam sendo fortalecidos, edificados, tendo forças para continuar caminhando. Como foi no caso agora do fim de semana que se passou, uma irmã testemunhando para minha esposa, essa irmã que foi no culto, ela foi tanto no sábado como no domingo, dizendo que foi um visitante. E esse visitante dizendo que mora perto da igreja ali, e que passou pela igreja, ele passou algumas vezes ali, viu a igreja fechada, e que passou no sábado agora ali, viu a igreja aberta e ele entrou. Entrou, foi abençoado no culto no sábado e foi no domingo de novo. Será que se a igreja tivesse fechada, ele poderia entrar e ouvir a palavra de Deus, irmãos? O que nós estamos fazendo com a oportunidade que Deus tem nos dado? Você é obreiro, você é levita, esse dom maravilhoso, esse dom lindo que Deus te deu para ministrar oração, um dom espiritual, um louvor sobre a vida de um irmão ou de um visitante como esse que foi no fim de semana. O que você tem feito com as armas espirituais que Deus tem te dado? Nós não podemos nos acovardar, irmãos. Porque se é para se isolar, né? Então tem que se isolar totalmente. Então não vai trabalhar, não vai fazer compra, não vai passear, não vai no mercado, não vai no shopping, não vai na praia, não vai em lugar nenhum. Porque todo lugar tem gente para todo lado. E o vírus está aí para todo lado. Mas ninguém vai parar a sua vida por causa de um vírus. E por que para a igreja? Ah, o corona está lá na igreja, pastor. O corona não está na igreja. Vocês têm que ter uma consciência, irmãos, de que Deus, Ele está vendo. Ele está vendo. Irmão, nós estamos vivendo um tempo onde o nosso amor a Deus, a nossa fé em Deus está sendo provada. Tá? Eu respeito a decisão de quem não quer ir na igreja durante um tempo. Eu respeito. Mas pelo menos, irmão, esteja você ciente de que os que querem buscar Deus, aleluias, eles decidiram por fé no Senhor buscar a Deus e continuar buscando. Mas o que nós temos visto nos dias de hoje? Na mídia, pessoas que se dizem ser cristãos, que decidiram ficar em casa apontando o dedo, atacando aqueles que querem ir na igreja, atacando pastores, atacando líderes, difamando, falando mal. Isso é triste, irmãos. E dizem ser crente. Não, eu vou ficar em casa, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa. O pastor do Avivamento Japão, lá de Takaoka, que é ele e a família toda, né, pegaram Covid. Tem uma irmã atacando ele lá. É triste isso. Pondo culpa no pastor. Irmãos, o papel do cristão não é apontar o dedo para ninguém ou dizer que A ou B é culpado. Misericórdia. O pastor e a família pegaram quando precisa de um apoio. Não é? Deixa eu só fazer uma pergunta. Você que foi até aqui, né, guardado por Deus e não pegou o Covid, dos irmãos da nossa igreja que pegou, quem foi que você ligou? Para quem foi que você ligou? Perguntou como é que tá? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Sei, irmão, que você não pode sair de casa. Quer que eu leve alguma coisa na sua casa? Sei que você não pode fazer compra. Quer que eu faça uma compra para levar para sua casa? Você se preocupou com alguém?
Não, essa é a essência do cristianismo. Não fazer como esse que pseudo-cristão, dizem ser cristão e vão ainda para as redes sociais atacar a igreja. O papel da igreja não é as pessoas atacar os cristãos neste momento, irmãos. O papel da igreja é nós orarmos pela igreja, para a igreja ir avançando no reino de Deus. Continuar pregando a palavra de Deus, continuar evangelizando, continuar cultuando ao Senhor, continuar adorando ao Senhor. O pastor está falando isso, irmãos, porque hoje foi mencionado, o pastor Márcio vai estar lá no culto de oração. Eu fui, irmãos, com toda alegria, com saudade que eu estava dos irmãos, com saudade que eu estava de ir à casa de Deus, aquele lugar que Deus até aqui tem guardado, tem mantido aberta a porta daquele lugar para nós cultuarmos ao Senhor. Para chegar lá, e quem foi? Só eu e o Espírito Santo. Hoje não foi ninguém, a não ser eu e o Espírito Santo. A minha esposa só não foi porque o Roquem Joe disse que ela, o Tiago, o Isaac e a Radassa tem que ficar em casa até o dia 15 de junho. Minha esposa está aflita já com o desejo de ir para a casa de Deus. As crianças não podem ir para a escola, para ter a plena certeza de que eles estão bem. Então, foi uma exigência do Roquem Joe. Eu e o Natan já estamos liberados. Amanhã, quarta-feira, o Natan já pode ir para a creche. Eu já estou liberado. Semana passada eu estava liberado para fazer compra ou para ir para o bairro, que o serviço é isolado, que estou fazendo agora da Amazon. Hoje, à noite, eu poderia ir em um lugar público já. Amanhã o Natan já pode ir para o lugar público, que é a creche, segundo o Roquem Joe. Se fosse assim, isso, a minha esposa teria ido comigo hoje. Mas hoje só foi eu e o Espírito Santo. Mas estive orando por vocês. Estive orando pela igreja. Então o papel da igreja nessa pandemia é continuar servindo a Deus, irmãos. É continuar buscando a Deus. Enquanto o governo no Japão estiver permitindo, por lei, as igrejas terem culto, eu vou continuar cultuando ao Senhor na casa de Deus. Eu vou continuar servindo a Deus. Eu vou continuar orando pelos necessitados. Eu sempre vou ter uma palavra para o irmão que precisar de uma oração, de um conselho. Eu sempre vou levar uma mensagem, uma palavra, uma pregação para estar ministrando na vida dos irmãos que assim decidirem servir a Deus. Tenha uma consciência, irmão, em qualquer lugar você está sujeito a pegar o coronavírus. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E eu creio que você não vai parar a sua vida. Tem as pessoas que estão indo trabalhar, estão indo fazer os cursos, tem os crentes que vão para a academia. Não quer parar a vida. Agora a igreja vai parar? Não vai parar, irmãos. A casa de Deus não vai ficar desamparada. A casa de Deus, nós vamos estar ali servindo ao Senhor. Nós estivemos durante esse tempo todo aí de quarentena, foi mais de quarentena, porque foi mais de 14 dias. E nós ficamos, em casa, para ter uma precaução maior. Já estamos, pelo Roquem Joe, liberado para estarmos novamente nos cultos. Então ninguém está lá dos irmãos que pegou Covid, ninguém vai estar lá antes do tempo. Está todo mundo lá, já liberado pelo Roquem Joe a estar nos cultos. E no culto não tem ninguém se abraçando, irmãos. Não tem ninguém sem máscara. Já pedi para os irmãos avisar, para nós termos uma precaução maior, evitar o contato físico, o abraço, as irmãs o beijo, Eu sei que é difícil, porque nós somos irmãos em Cristo, temos aquele calor de amor de irmãos, mas por um cuidado maior para cuidar dos irmãos, vamos evitar. Vamos tomar o máximo de cuidado ainda.
Mas não vamos deixar de cultuar a Deus. Não vamos deixar de servir ao Senhor. Então nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, onde não é tempo de nós ficarmos apontando o dedo para A ou para B. Como infelizmente o pastor lá tem sido atacado, muitos líderes no Brasil têm sido atacados. Irmãos, nós um dia vamos prestar conta com Deus. Das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas ações, até o que pensamos, até o que está no nosso coração. Tudo Deus está vendo, tudo Deus conhece. Eu quero agradecer aqui os irmãos que se empenharam, foram no culto no sábado, foram no culto no domingo. Uma alma esteve lá, irmãos. Uma alma esteve lá. Recebeu a palavra, foi no domingo também. Olha aí. Como que nós vamos recuar? Como que nós podemos deixar a casa de Deus de lado e não nos preocupar com aquele que precisa de uma palavra, aquele que precisa de um amparo, aquele que precisa, receber essas boas novas de salvação? E, para falar a verdade, irmãos, a realidade dessa pandemia no Japão, em relação ao Brasil, em relação à Índia, não chega nem no pé. Em tudo ainda Deus tem nos guardado. Em tudo ainda Deus tem nos sustentado. E o que nós estamos fazendo, irmão? Vamos recuar? Vamos pensar só em nós e na nossa própria família? Vamos pegar as armas espirituais que Deus confiou a nós, os dons, os talentos, vamos enterrar eles, vamos guardar ele no guarda-roupa e vamos deixar de ministrar às pessoas a vida. Você, irmão e irmã, que consegue orar em casa, que consegue ler a Bíblia em casa, você não tem. As pessoas mais fracas, que são novas na fé, não têm a mesma estrutura que a sua. E elas precisam de uma palavra sua. Você não é homem de Deus, não é mulher de Deus? Então deixa Deus te usar nesse tempo de aflição que o mundo passa. Nesse tempo de aflição que o mundo sofre. Pastor, eu corro o risco de pegar o Covid se eu for na igreja. Você corre o risco de pegar o Covid na igreja. Aí você vai trabalhar, você corre o risco. Você está no seu game para o trabalho, corre o risco. Qualquer lugar você corre o risco de pegar Covid. Irmãos, se não for o tempo de Deus te recolher, você pode pegar o Covid 3, 4, 5 vezes, você não vai ser recolhido. E os nossos irmãos em Cristo que pegaram o Covid e partiram no Senhor? Era o tempo deles serem recolhidos pelo Senhor. Todos nós temos o nosso dia. Todos nós. A morte e a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Só Ele sabe o dia. Só Ele sabe o dia. A única interferência que tem é quando uma pessoa ela decide tirar a própria vida. Mas Deus é quem sabe o dia. Como diz o pastor Cláudio Duarte, eu e você, irmãos, temos cada um de nós temos o nosso número da senha. Quando chegar a nossa vez, não vai adiantar. E o que nós estamos fazendo com a vida que Deus está nos dando, com a nova vida em Cristo que Jesus nos deu?
O que nós estamos fazendo, irmãos? O que nós estamos fazendo? Você vai fazer o quê? Vai só orar? Não vai agir? Não vai agir? A fé precisa ser acompanhada de ação. Amém? Você ora, oração. Você ora e depois age. Sabe o que muitos cristãos fizeram na época da pandemia? Teve uma pandemia na época de Roma, irmãos. Nos primeiros séculos ali, depois de Cristo, houve uma pandemia em Roma que ceifou a vida de milhões de pessoas. Por dia morriam 10 mil pessoas em Roma. Uma pandemia que deu lá. E qual foi a atitude da igreja naquele tempo? A história diz que muitos romanos, principalmente da classe alta, quando ficavam sabendo que um parente era contaminado por aquele vírus, eles abandonavam eles nas ruas para morrerem, para não serem contaminados. Sabe qual que foi o papel da igreja? A igreja foi ao encontro destas pessoas. Sabe para quê? Para ajudá-las. Mas não na intenção somente de ajudá-las, de acolher, né, de procurar dar algum medicamento para eles. Com poucos recursos que eles tinham, eles acolhiam aquelas pessoas, mesmo correndo o risco de serem contaminados. Mas a maior intenção da igreja naquele tempo foi semear o evangelho. E eles ganharam muitas almas, acolhendo essas pessoas que eram abandonadas nas ruas por causa da contaminação daquele vírus naquele tempo. E muitos foram salvos por causa do papel da igreja. E muitos irmãos em Cristo pegaram vírus e morreram, mas morreram ganhando almas para Cristo. E o que eu e você temos feito, irmãos? O que eu e você temos feito? Estamos procurando fazer a nossa parte, mas um dia, qualquer um de nós estamos sujeitos a pegar. O pastor pegou, alguns irmãos da igreja pegaram. E lógico que nós não somos, né, insensatos em ir na igreja desta forma. Ficamos em casa, ficamos até um pouco a mais de tempo, para ter uma precaução maior, né? Ficamos 3 semanas sem ter cultos. Cumprimos o tempo certo até o rock and roll nos liberar. Para quê? Para depois nós ficarmos acuados? Não. Eu vou pregar a palavra, irmãos. Eu vou fazer a obra de Deus. Quem quiser vir comigo, de estar de mãos dadas comigo, para nós guerrearmos as guerras do Senhor, vamos fazer a obra. Vamos fazer a obra. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra. Deus em todo tempo tem nos guardado e vai continuar nos guardando. Ah, pastor, mas é a pandemia. Irmão, Deus te livrou, Deus tem te guardado de influenza, pneumonia, meningite, de tudo qualquer tipo de câncer, de tudo qualquer tipo de vírus que tem no mundo aí. Deus tem te guardado. Qualquer doença dessa que qualquer um está sujeito a pegar e morrer por essa doença. Não estou falando só do coronavírus. O coronavírus é mais uma enfermidade que o mundo hoje, né, está passando. Mas todos os anos milhares de pessoas morrem com influenza. Todos os anos milhares de pessoas morrem de câncer de mama, mulheres no caso. Todos os anos milhares de pessoas morrem por causa de um tipo de câncer. Todos os anos milhares de pessoas morrem com pneumonia.
E você tem sido guardado por Deus. Amém? E agora Deus não vai continuar te guardando? Deus não vai continuar te guardando, irmão? Vai continuar te guardando. Se tem um lugar onde é menos provável a pessoa pegar corona, é na igreja. É mais provável a pessoa pegar corona no trabalho, no mercado, num restaurante, do que propriamente dito na igreja. Porque, em primeiro lugar, a igreja é um lugar onde nós estamos tendo um protocolo de distanciamento um do outro. Não é, a igreja não é que nem, né, em um lugar de festa, ou uma balada onde as pessoas elas ficam dançando, apertando uma na outra, né? Uma beijação fica com o outro. Na igreja é um lugar onde nós temos o distanciamento, né? Um do outro, onde nós temos evitado o cumprimento por contato físico. Vamos evitar ainda mais daqui para frente. Vamos fazer a nossa parte, irmãos. E Deus vai continuar nos guardando. Se não for assim, então você pode tirar o Salmos 91 da sua Bíblia. Pode tirar o Salmos 46 da sua Bíblia. Pode tirar o versículo 2 de Salmos 23, 2. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Pode tirar esse versículo, irmão, da sua Bíblia. Que fé é essa que nós professamos? Na época da igreja primitiva, os cristãos, irmãos, não lutavam contra uma pandemia. Os cristãos, eles lutavam contra o diabo, as potestades, contra o Império Romano. Eles pregavam debaixo de ameaça de morte e muitos foram martirizados. O que nós estamos fazendo? Eu não sou contra quem decide ficar em casa. Eu não sou contra. Você quer ficar em casa? Tudo bem. Mas que fique em casa, irmão. Que fique em casa. Porque se um cristão fala que vai ficar em casa e quando chega no fim de semana vai passear, vai sair, vai para lá e para cá, isso para mim, então é desculpa para não ir na igreja. Desculpa para não servir a Deus. Porque em qualquer lugar nós estamos sujeitos a pegar esse vírus. Então fique em casa. Vou ficar em casa. Amém, então fique em casa. Porque se você sair e você for contaminado com este vírus, não vai querer botar a culpa na igreja. Então fique em casa mesmo. Amém, irmãos? Então continua firme, vamos buscar Deus, vamos servir a Deus. O pastor não foi ninguém. A minha esposa em casa, como eu queria ir, mas tem que seguir o protocolo lá do Rock and Roll. Então, irmãos, sirva a Deus. É muito triste a gente ouvir pessoas, né, atacando pastores, botando a culpa na igreja, botando a culpa nos obreiros, botando a culpa nos líderes. Isso é dar brecha para o diabo. Isso é emprestar sua língua para o Satanás. E ainda diz, não, eu sou igreja, eu oro em casa. Nossa, que oração eficaz é essa, hein? Que oração eficaz, que crente que você é, hein? Orar, para depois que orar sair falando mal dos líderes, dos pastores. Que Deus tenha misericórdia dessa irmã que está atacando o pastor lá de Itacaoca. Misericórdia. Misericórdia.
Que Deus tenha misericórdia dessa irmã, ainda tem que orar por ela ainda. O papel da igreja, irmãos, nesse momento é se unir. Não é dar brecha para falar mal de A ou de B, botar a culpa em A ou B. Não. É orar e vigiar. Agora é a hora de você demonstrar o amor de Deus na sua vida. Agora é a hora de você demonstrar que você é um cristão autêntico, que tem fé, e é uma fé que é demonstrada com boas obras. Porque Tiago falou, se você tem fé e não tem obras, a sua fé é morta. Dizer que ora e que tem fé e você não age, e pelo contrário, né? E lá em Tiago mesmo ele fala que você tem que refrear a sua língua. Quem não refreia a sua língua? A língua, ele fala que a língua é como um pingo de uma tochinha de fogo lançada numa floresta, incendeia toda a floresta. E tem pessoas que vão prestar contas com Deus com aquilo que não eram para ter falado, mas acabaram falando. Sabe quem que é o crente fariseu? É o crente hipócrita. É o crente religioso. É o crente que, na hora que é para manifestar mesmo quem é crente, não manifesta. Fica por trás falando. Fica por trás murmurando. Fica por trás, em vez de incentivar os irmãos a buscar Deus, vai lá falar mal de um líder, falar mal de um pastor, para desmotivar ainda mais o irmão de não ir na igreja. Deus vai cobrar, viu? Deus vai cobrar. Deus tenha misericórdia dessa irmã, ore por ela. Graças a Deus, o pastor Carlos, a sua esposa e sua família estão em casa, né? Vão em breve poder estar fazendo a obra de Deus novamente. Eu louvo a Deus de poder hoje estar na casa do Senhor, ainda que só com o Espírito Santo lá, mas estive. Como é bom estar na casa de Deus. Como é bom servir ao Senhor. E o cristão autêntico, o cristão genuíno, verdadeiro, ele vai lá se unir com o seu irmão, que é outro membro do corpo de Cristo, porque essa fé genuína nos une. Essa fé verdadeira, ela nos une. A Bíblia diz, vou deixar esse texto, senão o pastor vai falar, o pastor falou, ele não falou nenhum texto bíblico. Vou falar, para você não murmurar. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, versículo 1, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Será que você está andando segundo a vocação que Deus te chamou, irmão? Paulo estava dizendo isso na prisão, viu? Na prisão. Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Olha só. 2. Com toda a humildade e mansidão. Não é com bater no peito e dizer eu oro, eu sou espiritual. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha só, o Espírito Santo nos une. Você é templo do Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo, nós somos morada no Espírito Santo. O crente não que é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai levar os crentes cheios do Espírito Santo a se unir em um lugar para cultuar o Senhor, para apresentar ao Senhor um culto racional. Versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Olha só, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Olha só, o qual é sobre todos e por todos e em todos.
Amém? O Espírito Santo que mora em mim e você, que nos enche da presença dele, sempre nos levará a nos unirmos no Senhor para cultuarmos a Deus. Ele é na minha vida, Ele é na sua vida. O Espírito Santo nos leva à unidade do Espírito. E essa é a essência da igreja verdadeira. Nós somos membros de um mesmo corpo. E Cristo é a cabeça da igreja. Amém? Então, quando nós vamos à casa de Deus, nós vamos para nos unirmos no mesmo Espírito, adorar a Deus. Aí está a igreja. Por isso que Salmo 133, 1 diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como óleo. O óleo ali simboliza o Espírito Santo, que vai sendo derramado sobre Cristo, que foi ungido sobre a cabeça e sobre todo o corpo, que é a igreja. Glórias a Deus, irmãos. Pois nós precisamos perseverar, meus irmãos. Perseverar em Deus. Perseverar em buscar a presença de Deus. Perseverar em servir ao Senhor. Perseverar em buscar a face de Deus. O pastor não está dizendo assim, você tem que ir na igreja. Isso é impor, isso é obrigar. Ninguém é obrigado, irmãos. Ninguém é obrigado. O pastor está trazendo uma palavra de reflexão, para que nós vamos refletir sobre o verdadeiro cristianismo. Qual tem sido o meu e o teu papel na nossa geração como cristão? O que eu e você temos feito para o Senhor, em prol do reino. Aleluias. Então, meus irmãos, fica firme. Fica firme. Não vamos esmorecer na fé, não. Não vamos desistir, não. Vamos servir ao Senhor. Vamos continuar buscando a Deus. Lembre-se disso, irmão. Um dia todos nós vamos morrer. E o dia de nós morrermos, só Deus sabe. Só Deus sabe. Então, enquanto nós estamos nessa terra, ou até quando Jesus arrebatar a igreja, vamos estar na presença de Deus. Vamos estar buscando ao Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fica firme. Deus, aleluias, Ele tem muito mais para mim e para você. Deus, Ele tem muito mais para a vida da igreja. Então, é esse o momento. A oportunidade está agora, diante de mim e de você, de estendermos as mãos para o necessitado, para aquele que está faminto por algo que ele não sabe que é ele, que é Deus, que é a palavra de Deus. E você é o instrumento que Deus escolheu para levar a palavra, seja em forma de louvor, seja no instrumento que você toca, seja no dom, que o Espírito Santo te deu, seja no abraço caloroso, aleluias, que você tem, para dar na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, da sua esposa. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas nem mais estão se abraçando. O marido não abraça mais a esposa não abraça mais o marido. Os filhos, aquela frieza espiritual.
Irmãos, a igreja foi chamada para fazer diferença no lar, no casamento, na família, na vida da igreja, na sociedade. Jesus nos chamou para nós sermos sal e luz dessa terra. E o mundo está nos notando, o mundo nos observa. Amém, meus irmãos? Então fica firme, no nome do Senhor Jesus Cristo. E não deixe ser levado pela mídia, pelo que as pessoas dizem, pelo que as pessoas falam. Defenda a sua fé, defenda a igreja que você faz parte. Defenda a causa de Cristo. E não seja um que empresta a sua boca para o diabo, para falar mal, para difamar, para espalhar fofoca para todo lado. Não seja um anunciador de fofoca, mas seja um anunciador das boas novas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica com essa palavra, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus abençoe o seu levantar, o seu deitar, o seu trabalhar, a sua vida em família, a sua vida no lar, a sua vida no seu casamento, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial. Que Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua presença, meu Deus, nós estamos aqui para glorificar e exaltar o teu santo e amado nome, por tua graça, por tua bondade, pelo teu amor e pela tua infinita misericórdia. Nós, ó Pai, nos apresentamos diante de tua presença para servir-te, para buscar ao Senhor, para estar em tua presença. Sabemos, meu Pai, que em tua presença há abundância de alegria, há regozijo, há paz. Ah, Senhor, meu Deus, ó Pai, experiências com o poder, com o sobrenatural. Abençoa as nossas vidas. Nos dê, Senhor, a oportunidade de conhecermos, meu Deus, e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Levante aqueles que estão caídos. Levante aqueles que estão prostrados, desanimados. Dê uma unção sobre eles, para que eles venham se levantar na força do Senhor, para continuar caminhando, para continuar, ó Deus, cumprindo o chamado do Senhor na vida deles nessa terra. Abençoa os teus filhos, os teus servos e as tuas servas. Fortalece a cada irmão, a cada irmã, Senhor, em Cristo, para que estejamos, ó Pai, diante do Senhor, buscando a tua face, buscando a tua presença, e sermos um povo verdadeiramente, ó Pai, meu Deus, ó Pai, usado pelo Senhor, meu Deus, ó Pai, agraciado por Ti, para que o nome de Jesus seja, ó Deus, glorificado. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, eu abençoo esta igreja, eu abençoo, Senhor, a cada levita, a cada obreiro, a cada obreira, a cada presbítero, as missionárias, os diáconos, as diaconisas, os cooperadores, os obreiros e obreiras que estão em treinamento, a todos aqueles, ó Pai, amado Senhor, meu Deus, que amam ao Senhor, as famílias, os casais, os nossos jovens, adolescentes, pré-adolescentes e crianças, a cada um dos novos convertidos, a todos aqueles que estavam afastados, estão voltando a congregar. Abençoa todos os meus irmãos, ó Pai. Guarda-nos, ó Deus, de todos os males e dá-nos a oportunidade, Senhor, de continuarmos servindo ao Senhor, buscando a Tua face, a Tua presença, e nos fortalece, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, Deus, tudo para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, eu te louvo, Senhor, te glorifico, meu Pai, e te agradeço em o nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus, fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações com o querido e amado doce Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém.
Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.